A gente está a 2 dias do verão, a estação mais quente do ano. A época ideal para a gente curtir praia, piscina, atividade ao ar livre. Mas a exposição prolongada ao sol vai existir atenção redobrada com a nossa pele. Isso porque a radiação ultravioleta, os famosos raios UV, podem causar queimaduras, acelerar o envelhecimento e aumentar o risco de doenças de pele. E, gente, aqui a gente não está falando de estética não, viu? Nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e protegê-la é proteger também a nossa saúde como um todo. Então vamos fazer o seguinte, vamos aprender como cuidar da saúde da nossa pele e aproveitar bem essa estação deliciosa que é o verão. Quem esclarece as dúvidas e nos ensina é a dermatologista Camila Molina. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Tudo obrigada. bem? Que linda. Tudo bem você? Olá, tudo bem? Não precisa nem falar da pele, Não é, né, gente? Por favor. Imagina. Nossa, quando vem dermatologista aqui, eu fico apaixonada. Eu só de olho, Não né? é? Eu quero tudo que você faz. Seja bem-vinda, Muito viu? obrigada. Quando a Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Quando a gente fala de verão, nós moramos num país tropical. Sim. E às vezes o verão aqui fica meio que vários períodos do ano. É o né? ano inteiro, É o né? ano inteiro, às vezes. E a gente pensa muito em pele ressecada no verão. Isso acontece? Da mesma forma que a gente sente sede, parece que o corpo também fica diferente. O nosso rosto, o nosso corpo também precisa de mais água? Com certeza. A pele sente bastante essa época de verão e pode sim ficar oleosa, mas também pode ficar mais ressecada, principalmente pela falta de água, né? Excesso de suor e maior exposição solar. E doutora, a gente falando do protetor solar, né? Já vamos logo para a história, porque as pessoas têm, algumas têm o costume de passar protetor, outras não, outras só quando vai à praia. E a gente sabe que esse é o maior erro da nossa população, não é? Sem dúvidas. Com certeza. O protetor solar hoje em dia já é bastante falado sobre isso, né? Antigamente não tanto, mas hoje em dia a gente já sabe que é assim, imprescindível a gente usar o protetor solar todos os dias. Porque apesar na época do verão, a radiação tá mais intensa, a gente tá mais exposto, a gente está exposto todos os dias. Então, é um item básico aí pra gente cuidar da pele. E quais os fatores, né? Porque a gente fica observando assim, hoje a gente já consegue identificar mais. Ó, tem um que é pro rosto e outro pro corpo, por exemplo. Porque antes, de repente, passava tudo num só, Tudo mesmo. né? E o fator? Porque tem gente que fala assim, eu sou muito branquinha, acho que eu tenho que passar fator 70, 80, 90, sei lá. Isso interfere, doutora, ou não? Interfere. É indicado que o fator seja no mínimo de 30. Mas quando o paciente é mais branquinho, em áreas mais delicadas, como rosto, pescoço, mãos, é ideal usar pelo menos esse fator 50. Mas assim, o fator em si, ele não vai mudar tanto. O que muda é a constância com que aquela pessoa utiliza o protetor solar. Então é ideal utilizar todo dia e lembrar de estar reaplicando esse protetor solar, independente do fator. Esse que é o problema, né? Hoje em dia, a gente sabe que existem muitas opções de protetor no mercado. Sim. Eu mesma demorei muito tempo para encontrar um que eu gostasse na minha pele. E o que você indica? Porque a gente tem aqueles que são mais consistentes, Sim. tem os que são mais fluidos, né? Hoje em dia tem também os que têm cor. Qual que é a indicação que você dá? Então, eu trouxe até aqui uns exemplos de tipos de protetor, né, que se usa bastante hoje em dia. Hoje em dia tem bastante tipo de protetor solar, a gente vê bastante em bastão, em pó, a gente vê em bruma, que é uma espécie de spray, e também em creme, que é o, né, que o pessoal mais conhece. A questão de escolha vai muito de tipo de pele e rotina de cada pessoa. Então, uma pessoa que gosta de andar mais maquiada, usa com cor, pode usar em pó para reaplicar durante o dia, que mantém a maquiagem. Homens ou pessoas que gostam de mais praticidade podem usar o spray ou em bastão. Quem pratica atividade física tem a opção do bastão, que é muito legal. Então, a gente tem bastante opção hoje em dia de protetor. E existe uma quantidade certa, doutora? Existe. A quantidade, quando a gente fala em quantidade, a gente fala bastante em creme, né? Então, a gente hoje em dia fala bastante de colher de chá pelo corpo, mas a gente tem que saber que a gente tem que sentir que espalhou o protetor solar em toda aquela área. Isso é o básico. Então, é igual você espalhar um creme hidratante mesmo. Às vezes a pessoa coloca umas gotinhas e espalha, aquilo nunca vai ser suficiente. Então, tem que ser uma quantidade generosa. No rosto, a gente tem uma dica muito legal, que é dos 3 dedos. Sim. A gente aplica protetor solar nos 3 dedos, esses 3 dedos da mão, e é suficiente para aplicar no rosto. Então, isso é uma regrinha legal para usar no dia a dia aí no rosto. Boa, tem pergunta para você. Vamos Vamos lá? Vamos. É a Camila.
Boa tarde, meninas e doutora. Eu uso maquiagem com filtro solar e geralmente eu reaplico com um filtro em spray. Há necessidade de usar filtro solar primeiro, depois base com filtro, né? Beijos, vocês estão lindas. Vamos lá. Boa tarde, Camila. O protetor relacionado à base, igual ela falou, geralmente o fator de proteção de maquiagem não é tão intenso como do protetor solar de fato. Então, ou a pessoa usa um protetor solar incolor e usa a base depois, para quem gosta de usar maquiagem, que é essa segunda proteção da cor, que sem dúvidas protege mais, inclusive contra manchas. Ou a pessoa pode escolher também um protetor já com cor, que já tem ação de base. Não necessariamente, se ela for usar com cor, ela precisa colocar uma base depois. A barreira de uma cor já vai proteger a mais ali. E a reaplicação, né, que ela falou ali. E a reaplicação com spray. O spray é uma ótima forma de reaplicar. Eu até trouxe ele aqui. É uma ótima forma para reaplicar, principalmente quem gosta de usar com cor ou tá de maquiagem. Então, essa bruma, que é um tipo, né, de spray, a gente aplica a uma distância do rosto e você não precisa nem espalhar. Então, você não tira aquela cor do primeiro protetor ou da maquiagem que você tá. É uma ótima forma de reaplicar. É o efeito bruma mesmo. Igual quando você faz a maquiagem, vai selar, enfim. E a bruma, ela dá uma hidratada também no rosto. Ajuda a dar uma hidratada na pele, é ótimo. Mas não deixa encebado. Não, não deixa. Doutora, a gente sempre fala muito de tomar sol, né? E as pessoas agora, essa época de férias, vai pra piscina, vai pra praia, enfim. E às vezes dá aquela exagerada ou não reaplica, fica vermelho. E muitas mulheres falam assim, parece que o meu melasma voltou. Como que a gente pode falar? Quando você tem um melasma, por exemplo, na pele, a gente consegue observar muito, né, no nosso rosto, por que parece que ele sempre volta no verão? Isso é muito importante a gente falar do melasma, que assim, muitas pessoas que têm melasma, mulheres, homens, acham que às vezes só usando protetor no rosto vai proteger contra o melasma. E isso a gente sabe que não é real. O melasma é uma doença de pele que surge bastante no rosto, mas pode surgir em outras áreas do corpo. E ele é ativado por qualquer exposição solar. Então, se a gente está com protetor no rosto e às vezes está debaixo da sombra no rosto, tomando sol no corpo, aquela radiação que está pegando no corpo ativa o melasma e piora também o melasma. Então, eu sempre oriento assim meus pacientes que quem tem melasma quer proteger o principal protetor solar e sempre no corpo inteiro, se você está exposto ao sol, né? Claro. Se você não está exposto ao sol, nas áreas que estão fora da roupa. Sempre é importante. Porque às vezes é um descuido, né? Você nem tá tomando sol, mas você tá no sol, por exemplo. Tá de alguma forma, né? Indiretamente. A gente tem mais uma pergunta para você, mas deixa eu só tirar mais uma dúvida com relação à exposição ao sol do nosso corpo. Porque o do rosto, eu acho que as pessoas estão começando a entender. Mas a do corpo, ainda é difícil as pessoas passarem no dia a dia, né? Sim. Ainda é algo que as pessoas não criaram essa noção do quão importante a gente passar no corpo sem ser sem ser na praia, né? E acaba esquecendo também, né? Muitas pessoas já têm o hábito de aplicar protetor solar no rosto, mas esquecem do pescoço, das orelhas, das mãos, do antebraço, que quase sempre está fora da roupa. Então, isso é muito importante. O câncer de pele, ele na sua grande maioria das vezes, ele dá nessas áreas expostas. Então, dá nessas áreas que tomam mais sol durante a vida. Além disso, tem as manchas, né? A gente vê bastante exemplos, assim, que já viralizou na internet de pessoas que usaram protetor a vida inteira no rosto e não no pescoço. A gente vê aquela diferença grande de manchas no pescoço e sem manchas no rosto. Então, é muito importante a gente não esquecer dessas áreas. Então, sempre quando você aplicar no rosto de manhã, já puxar para o pescoço, puxar para a orelha e já passar nas mãos e nos braços se estiver exposto. A mão ainda é algo que a gente lava com frequência. Né? É muito difícil. Eu vou aproveitar o outro gancho também que ela falou do câncer. A gente está no dezembro laranja, né? Que é o mês de conscientização ao câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum, não é isso? No Brasil. No Brasil, até mesmo por a gente ser um país muito tropical, e a principal forma de prevenção é usando protetor solar? É usando protetor solar, sem dúvidas. O protetor solar, ele assim, é o melhor antidade que existe e é a melhor proteção do câncer de pele. Então, quando a pessoa quer tratar a pele, quer uma pele bonita e saudável, que são sinônimos, né? Eu sempre falo, o principal protetor solar. Não adianta você ter todos os outros cuidados se você não usa protetor solar. Além disso, uma outra forma de prevenção é visitar um dermatologista pelo menos uma vez ao ano. Muito importante. Por quê? Para a gente fazer um check-up. Não só ficar atenta àquelas pintas, é claro, que mudam de cor, de tamanho, evoluem.
evoluem, que a gente vê, né, os sinais de alerta, mas é importante você visitar o dermatologista, porque na consulta o dermatologista vai examinar o corpo inteiro. Então, o correto é a gente pedir para o paciente tirar a roupa mesmo e examinar o corpo todo. Então, às vezes a gente nota algo que o paciente não vê, nas costas, no pé ou em qualquer lugar que às vezes passa batido. Então, assim, as principais dicas para prevenção é visitar o dermatologista uma vez ao ano, estar sempre atento às suas pintas e qualquer mudança delas e novas pintas também. Acender um alerta se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de pele. Tudo isso são sinais aí que a gente deve usar para prevenir o câncer. E evitar o solzão na cabeça, Evitar, com certeza, entre 10 e 4 da tarde, que são os horários de pico aí da radiação ultravioleta. Boa. Tem perguntinha aqui, ó, da Roselange. Boa tarde, tenho a pele muito oleosa e tomo muita água. Isso é bom ou ruim? Boa tarde. O fato de tomar muita água é ótimo, maravilhoso para tudo no corpo, inclusive para a pele. E a pele oleosa é algo que tem que ser tratado, né? Tem diversos fatores aí envolvidos nisso. Tem o fator genético, tipo de pele, exposição solar, hábitos de vida também, né? Alimentação, cigarro. Então, muita coisa envolve aí. Então, ela tem que ter uma rotina assim para pele oleosa, mas ingerir bastante água não vai melhorar isso, não vai melhorar nem piorar. É ótimo ela ingerir bastante água, mas precisa de uma rotina aí para controlar melhor a oleosidade. Doutora, aí quando a gente toma sol demais e de repente fica vermelho, é possível ter queimaduras. Como eu sei que passou do limite? Porque as pessoas às vezes vão só no pós-sol, né? Ah, eu vou passar um pós-sol para dar uma refrescada. Aquele gelzinho, né? E fica inchado às vezes Sim, a pele, sim. de tão agressivo que foi esse sol. Queimadura é muito perigoso, né? A gente tem assim, a gente vê bastante queimadura de sol. O fato de ficar vermelho já é um tipo de queimadura, que a gente fala que é queimadura de primeiro grau, né? Dependendo da exposição solar, de como o paciente está, as circunstâncias ali, pode dar até queimadura de segundo grau, que é a formação de bolha. Então, eu gosto bastante de indicar, né, durante a exposição solar, para ajudar a evitar isso, além do uso do protetor solar, o uso de água termal. Eu sempre oriento usar água termal se você está na praia, na piscina, porque a água termal ajuda tanto a hidratar a pele quanto a acalmar aquela pele. Então, ajuda a proteger a pele ali junto com o protetor solar. Na prevenção de queimaduras, por exemplo. Hoje a gente tem também aquelas roupas, né? UV. Principalmente em criança, eu acho que é ótimo, assim. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe sempre colocava blusinha normal, sabe? Camiseta de algodão, não tinha tanto, né? Mas hoje a gente tem os biquininhos, né? Já para crianças, para os adultos também. É uma boa, assim, já que você não vai ter jeito de ficar sem ficar no sol? É uma ótima opção, roupa de proteção ultravioleta, inclusive para crianças, bebês antes dos 6 meses de idade, que não podem usar protetor solar, é indicado a partir dos 6 meses. Então, sempre se você vai em qualquer lugar com exposição solar, com bebê, sempre usar roupinha. E em crianças também, de qualquer idade, que é uma proteção a mais e é excelente, protege bastante. Boa, tem mais uma perguntinha. Coloca pra gente, da Jo. Boa tarde, meninas e doutora. Pode explicar a diferença de um protetor físico e químico? Qual é o melhor? Beijos, beijos pra você, Josinha. E aí, Boa doutora? tarde. Olha, protetor físico e químico, a diferença está na composição do protetor, tá? A gente sempre vai ter essa diferença quando a gente lê na embalagem, quando a gente vai comprar o protetor. Basicamente, o que você precisa saber, que o principal é você usar um protetor que tenha fator de proteção acima de 30 e que uma proteção a mais sempre vai ser a cor, sempre vai ser a barreira, tá? Então, qualquer proteção de barreira, sempre a mais, a gente sempre deve usar. A cor é uma proteção de barreira, chapéus, bonés, óculos, roupa de proteção ultravioleta, tudo isso é uma proteção de barreira. Então, a gente sempre tem que associar os dois. Usar, sim, o químico, mas sempre usar o físico junto. Boa, que são os adereços todos pra gente não sair por aí, né? E fica, gente, vai pra praia, coloca um chapéuzão bonito, um óculos de sol, né? Tudo isso compõe ali a roupa que você tá, você vai ficar bonita e protegida, porque a intenção também é curtir, quem pode, né? O final de ano aí na praia, na piscina, mas não sair com uma queimadura e depois, mais tarde, você pagar essa conta que fica caro. E eu acho que o que é legal, quando a gente fala do chapéu, não é só pra gente tampar o rosto. O couro cabeludo também queima, né, doutora? Com certeza. E existe também protetor solar para cabelo hoje em dia, né? Bastante. Então, é importante a gente também usar. O chapéu protege muito o couro cabeludo, né? Uma proteção ali de barreira. Mas também os protetores para o fio, né? Para proteger o fio contra ressecamento, os danos mesmo do sol, né? Dessas épocas.
Maravilhosa. Volte Muito mais bom. vezes, viu? Muito obrigada, voltarei. Seja sempre bem-vinda, você Obrigada de casa. mesmo. Se tem dúvida, manda mensagem. Os contatos da doutora estão na tela, mas também tem a foto dela lá no nosso Instagram. Pode mandar pergunta que depois a doutora responde. Claro, prazer. Seja sempre bem-vinda, Muito viu? obrigada. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço.